Aceite as incertezas e não se esqueça do essencial. É sobre isso que nós vamos refletir hoje, à luz da segunda metade do texto de Eclesiastes. Essa semana, enquanto eu estudava com Caleb para a prova de matemática, eu percebi que, num determinado momento, ele estava chutando as respostas. E quando eu percebi aquilo, eu parei e conversei com ele e falei, filho, em matemática não pode ser assim. Você não pode chutar a resposta. Ou você sabe, ou você não sabe. Se você não sabe, você pergunta, você estuda, você tem que entender como chegar na resposta. Você não pode só ir chutando qualquer resposta na expectativa de acertar. Não é assim que as coisas funcionam. Se por um lado, na matemática, a certeza é necessária, é um componente indispensável para a matemática, para a vida, quem já viveu o suficiente sabe que poucas são as certezas. A verdade é que muitas são as incertezas da vida. Como seria bom se a existência fosse repleta apenas de certezas, de questões em que não houvessem dúvidas e que sempre que eu fizesse X o resultado fosse Y, mas a verdade é que as coisas não são assim. A nossa vida é muito mais repleta de incertezas, de dúvidas, de questionamentos, do que de certezas. E saber lidar com isso, e saber aceitar essas incertezas, faz parte desse processo de amadurecimento. Eu preciso entender e aceitar que a vida não será sempre uma coletânea de resultados certos, de esforços garantidos que darão resultados certos, mas de que haverão injustiças, haverão resultados com os quais eu não vou concordar, às vezes eu vou me esforçar e não vou alcançar, às vezes eu vou alcançar sem nem ter me esforçado tanto. Essas coisas fazem parte da existência e entender isso é um passo necessário. Por outro lado, também aceitar as incertezas não significa abraçar o caos. Não significa que eu não vou me ligar para nada, não vou me importar com nada, já que nada faz sentido, então vamos viver loucamente, vamos viver como se não houvesse amanhã, porque afinal de contas nada faz sentido. A conclusão que Salomão chega, depois de tantas reflexões, de tanto pensamento acerca dessas incertezas da vida, é de que, sim, a vida é incerta. Precisamos aceitar essas incertezas. Mas é necessário e indispensável não se esquecer daquilo que é essencial. Vamos dar uma olhadinha para o texto e eu vou te ajudar a compreender isso ao longo do raciocínio que ele trabalha. Nossa leitura foi hoje do capítulo 7 ao capítulo 12, né, do 7 ao 12 de Eclesiastes. E olha a linha de raciocínio que ele vem traçando ao longo do texto. Lembrando que nas leituras de ontem, basicamente ele levantou as incertezas, né? Olha, não dá para confiar no governo, não dá para confiar no dinheiro, não dá nem para confiar no trabalho, são muitas as dúvidas, são muitas as inutilidades, as futilidades da vida. Então, nada faz sentido debaixo do sol. É essa a conclusão que ele chegou até aqui. E a partir daqui ele vai então traçando e pensando em alternativas e tentando chegar a uma conclusão. No capítulo 7, por exemplo, ele fala de sabedorias para a vida, e um dos aspectos que ele trabalha no capítulo 7 é a necessidade de que nós, que estamos vivos, nos lembremos de que todos nós morreremos. Ele diz no versículo 2, é melhor ir a funerais que ir a festas, afinal, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. É importante que nós, que estamos vivos, nos lembremos de que todos morreremos. É necessário ter contato com a morte para nos lembrarmos da nossa própria finitude, para que esse entendimento da finitude nos ensine a valorizar a vida como deveríamos e a nos conduzir como deveríamos. Porque se a gente não tem esse contato com a morte, se nós não somos lembrados da nossa finitude, a tentação é de viver a vida simplesmente pensando em nos divertir. Porque se nada faz sentido, se nunca vai acabar, vamos simplesmente comer, beber e desfrutar os prazeres da vida, porque é tudo que nos resta. Mas ele vai falar sobre a importância dessa lembrança de que a morte faz parte da nossa existência e que todos nós chegaremos nesse dia. Então precisamos aceitar o modo como Deus faz as coisas, afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez? Precisamos nos lembrar de que nada é garantido nessa vida, é o que ele diz no verso 14. Então, no capítulo 7, ele nos coloca diante da nossa vida passageira, da nossa existência, que é determinada no tempo e que vai acabar,
Por isso é importante que tenhamos essa sabedoria, aceitemos a direção de Deus, a condução de Deus e nos lembremos de que nada na vida é garantido. No capítulo 8, ele segue falando sobre o fato de que na vida nós vamos encontrar muitas injustiças. As injustiças, as insanidades, né, que ele vai falar sobre nada fazer sentido, essas coisas que não fazem sentido fazem parte da existência. Nessa vida, justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos, perversos como se fossem justos. A verdade é que ele conclui e diz no verso 17, eu percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo o que Deus faz debaixo do sol. Ninguém é capaz de entender o porquê de todas as coisas, entender o sentido de todas as coisas. Então, aceite as incertezas, aceitemos que a vida é repleta de incertezas. E, a partir disso, entendamos, por exemplo, que a morte chegará para todos nós. É o que ele vai tratar no capítulo 9. No fim, todos têm o mesmo destino, é o que ele diz no verso 2. Seja pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não, ocorre o mesmo à pessoa de bem, ao pecador, aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol tenham o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante senão a morte. A morte é o destino de todos. Precisamos entender isso, aceitar isso, sermos lembrados disso. E dentro desse entendimento de que de que essa nossa existência aqui debaixo do sol, lembrando que ele está falando sobre essa existência debaixo do sol. Se essa existência debaixo do sol ela é finita, nós precisamos então aprender, enquanto estamos aqui, a viver de forma sábia e aproveitando os pequenos prazeres da vida, aproveitando aquilo que nos é possível aqui. Ele vai falar sobre a alegria de aproveitar os prazeres da comida, da bebida, da família, de ser feliz com a mulher que você ama todos os dias da sua vida. Então, faça o que você tem para... Ou ele vai dizer, por exemplo, no verso 10, tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, viva a sua vida com plenitude aqui, faça bem feito o seu trabalho, se alegre no fruto do seu trabalho, com as coisas que você tem aqui, porque essa existência é limitada. Entenda as ironias da vida, no capítulo 10 ele vai falar muito sobre essas ironias, sobre o fato de que governantes cometem erros, cometem injustiças e não há como fugir disso. No capítulo 11 ele volta a falar sobre a questão das incertezas e volta a dizer que assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Ok, estamos quase terminando o livro e ele concluiu. Existem muitas incertezas, muitas dúvidas, perguntas que nunca serão respondidas, pelo menos aqui debaixo do sol. O que fazer então? Ele vai dizer, na reta final do livro, ele conclui suas ideias dizendo: jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá conta de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o seu corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Ele vai então dizer, e ele se vira então para o jovem, na conclusão do seu pensamento de uma vida inteira, buscando sabedoria, ele diz, jovem, então faça o seguinte, viva, alegre-se na sua juventude, alegre-se em cada momento, faça o que desejar, não perca as oportunidades, aproveite as oportunidades, mas não se esqueça. Não se esqueça, em sendo essa nossa vida aqui passageira, e sendo a morte um destino, o destino de todos nós, não se esqueça do Senhor. Não se esqueça de que Deus pedirá contas a você de tudo o que você fizer. Sim, seja feliz, sim, se alegre na sua vida, mas não se esqueça
do seu Criador. Não se esqueça de que você prestará contas a Ele. Se alegre enquanto você tem força. Faça isso, inclusive, antes que venham os dias que você não vai sentir mais prazer neles. E ele descreve em vários versículos sobre as angústias, sobre as dores, sobre os sofrimentos que a velhice, a idade avançada vão trazer. Por isso, viva com alegria hoje enquanto você tem saúde, enquanto você tem força, mas sempre lembrando e sempre insistindo, lembre-se de seu Criador agora enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebra. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Antes que não haja mais tempo, antes que chegue o fim, seja fiel ao Senhor hoje, na sua juventude, vivendo, se alegrando, mas nunca se esquecendo do seu Criador. Porque se nada nessa existência debaixo do sol parece fazer sentido, busquemos o sentido da nossa vida naquele que está acima do sol, acima da criação, o nosso Criador. É nele que nós devemos buscar o sentido da existência e é dele que nós jamais devemos nos esquecer, porque ele é o essencial. Por isso, ele termina dizendo nos últimos versículos do livro, os dois últimos versos do livro, ele diz: aqui termina o meu relato. Essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. A vida não faz sentido? A vida é incerta? Se você chegou a essa conclusão, parabéns, você está começando a entender um pouquinho da existência. De fato, as coisas aqui nem sempre farão sentido, nem sempre nós entenderemos os porquês. Nos lembremos que Deus está no controle, sempre esteve e está. Perceba que Salomão diz isso, ele fala que nenhum de nós é capaz de entender tudo o que Deus faz, mas ele reconhece que é Deus quem faz. Então aceitemos as incertezas, aceitemos as dúvidas, mas naquilo que nós sabemos e podemos fazer, façamos bem o nosso trabalho, amemos as pessoas ao nosso redor, aproveitemos o alimento, aproveitemos as alegrias, as virtudes da vida que estão ao nosso alcance, que Deus nos concede, e nunca nos esqueçamos do nosso Criador em todo o tempo. Jamais nos deixemos perder nessa jornada de busca por prazeres, nos esquecendo do nosso Criador, porque prestaremos conta a Ele de tudo o que fizermos. Numa vida de incertezas, o que nós não podemos jamais nos esquecer é que o essencial é amar ao Senhor, amar o nosso Criador e obedecer os seus mandamentos. Isso é o dever de todos. Deus abençoe você, a sua família. Vamos juntos, continuamos lendo a palavra de Deus. Amanhã nós vamos para o livro de Cantares e vamos ter 2 dias de leitura desse livro. Posto daqui a pouco o cronograma de leitura. Volta amanhã. Amanhã nós temos mais uma reflexão e compartilha essa reflexão de hoje com alguém. Clica aí na setinha e envia para algum amigo que possa ser abençoado por essa palavra de sabedoria agora concluindo o livro de Eclesiastes. Deus abençoe vocês. Até amanhã.